Então beleza, pessoal, mais uma aula de física e concluindo o nosso conteúdo de eletrostática para a gente passar para o próximo conteúdo, nós vamos ver aqui como calcular a potência elétrica. Então aqui um exemplozinho que caiu na prova do Enem de 2016. Ela diz o seguinte: um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações 220 volts e ele funciona com potências de 4.400 watts e 6.800 watts. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor de mencionada potência e a corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância próxima a 10%. Guarda essa informação aqui que ela é importante. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica, isso daqui é importante também, superior à permitida no dispositivo. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser... Aí ele te deu as alternativas aqui e eu coloquei as alternativas aqui de novo no quadro. Pessoal, então a gente já aprendeu como é que calcula a potência elétrica dos aparelhos, não é? Agora nós vamos calcular mais outras duas grandezas referentes à eletricidade. Olha, nós temos a formulazinha que ela diz que a potência ela vai ser igual à intensidade da corrente elétrica vezes a tensão fornecida pela rede. Então esse P é da potência elétrica, a quantidade de energia que o aparelho usa para transformar em trabalho, que a gente aprendeu isso nas aulas anteriores. Isso daqui é a intensidade da corrente elétrica, ou seja, a velocidade que os elétrons passam nos condutores do aparelho. Isso daqui é a tensão elétrica fornecida pela rede, fornecida pela tomadinha lá onde o aparelho está ligado. Para você nunca mais esquecer dessa fórmula, é só você lembrar do que o pinto faz. O que é que o pinto faz? Π. Então, potência é igual à intensidade da corrente vezes a tensão. As unidades de medida, para você também montar essa... Quando você lê o exercício, você montar isso daqui rapidão, as unidades de medida também é importante você lembrar. A potência elétrica, ela vai ser a grandeza dada em watts, que é o W, né? Então, a unidade de medida da potência são os watts. A intensidade da corrente elétrica, ela vai ser dada em ampere, o símbolo é o A. E a unidade de medida da tensão, ou DDP, lá no exercício ele vai chamar de tensão elétrica algumas vezes, outras vezes ele vai chamar de diferença de potencial, DDP, ela vai ser dada em volts. Então a potência é watts, a intensidade da corrente é ampere e a tensão elétrica vai ser dada em volts. No exercício, ele fala o seguinte, que esse chuveiro ele funciona com 220 volts, tranquilo, eu já sei qual que é o valor da tensão. E ele fala que a potência do chuveiro, ou seja, quando ele está lá no modo verão, quando ele está mais frio, ele funciona com 4.400 watts. Quando ele está lá no mais quente, no inverno, ele funciona com 6.800. Mas eu quero saber qual que é a intensidade máxima. Se eu quero saber qual que é a intensidade máxima, eu vou fazer com a voltagem máxima, não é? Eu vou fazer com a potência máxima do chuveiro, que é 6.800. Aquele valor de 4.400 eu vou desprezar, porque se eu quero saber quanto que o disjuntor suporta, ele vai ter que suportar, ele vai ter que ser mais potente para suportar a máxima potência que o chuveiro vai ficar quando ele estiver ligado na posição inverno. Então olha lá, a potência que eu quero aqui é a máxima do chuveiro, que é 6.800 watts, que é igual à intensidade da corrente, que é o que eu estou procurando, vezes a tensão elétrica, que ele disse que é de 220 volts. Beleza, pessoal? Aqui tá tranquilo, né? Você lembra que o número que está perto da letra, ele sempre vai ficar embaixo na fração, ele sempre vai ficar dividindo. Então eu tenho 6.800 dividido por 220. Então a intensidade da corrente elétrica, eu posso cortar esse zero com esse zero. Então aqui eu tenho 680 dividido por 22. Aqui vai dar por 3, não é? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 68 menos 66 vai me sobrar 2. Não dá para dividir, eu desço zero. 20 ainda é menor que 22, não dá para dividir. Então, já que eu desci um número aqui, não dá para dividir,
eu acrescento um zero no meu quociente. Se eu acrescento um zero, eu vou colocar uma vírgula. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 2, 18. Mais 1, 19. 200 menos 198, sobra 2 de novo. E a gente repetiria todo o processo. Então, arredondando aqui, ó, 30,9 amperes é a intensidade de corrente. Aí o alunão, ele vem aqui e marca a letra C, 30. Aí você vai tomar cuidado com o que o problema disse. Ele disse que a intensidade de corrente mais 10% é que tem que ser a determinação do disjuntor. Então ele vai suportar essa intensidade de corrente mais 10%. Então eu preciso fazer esse cálculo ainda. Ó, a corrente que passa lá no chuveiro é de 30,9, só que eu tenho que ver quanto tem isso aqui mais 10%, né? Basta eu multiplicar por 0,1. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Duas casas depois da vírgula. Então 10% disso daqui vai dar 3,09 amperes. Então, para a gente verificar quanto que esse chuveiro vai ter que suportar, ele vai suportar a corrente que passa, que é de 30,9, mais 10% disso, que dá 3,09. Então, 9, 9, 0 mais 3, 3. Então, ele vai ter que suportar uma corrente elétrica de aproximadamente 34 amperes. Então, se eu tenho na minha casa um disjuntor de 35 amperes, ele vai resistir a essa corrente elétrica que passa pelo chuveiro. Então, a alternativa correta, letra D. Beleza? Vamos para os exercícios.